Estamos apresentando a terceira etapa da Maratona Municipal de Língua Portuguesa, onde os alunos são incentivados a participar ativamente dos desafios em situações que nem sempre as emoções podem ser controladas, porque aqui não basta apenas saber, o controle emocional pode ajudar ou atrapalhar. É uma situação parecida com a antiga chamada oral, em que os colegas de sala de aula acompanhavam atentamente as respostas. Mas, como a maratona é transmitida ao vivo a todos os ouvintes da Rádio Alternativa, a situação tende a se agravar. A Maratona Municipal de Língua Portuguesa é um presente valiosíssimo para os cidadãos de Lins e da região, oferecido pela Academia Linense de Letras, Prefeitura Municipal de Lins, Diretoria Regional de Ensino e Diretoria Municipal de Cultura a todos os cidadãos. Parabéns, Lins, novamente, parabéns, linenses, pelos 93 anos de história. Lembrando ainda que hoje temos, em comemoração ao aniversário da cidade, a Feira da Saúde Construindo um Novo Tempo, na Praça Frederico Ozanam, amanhã de manhã, das 9 às 13 horas, Feira da Saúde. E também haverá amanhã às 14 horas no Horto Municipal o Encontro de Violeiros. Vamos participar então, linenses, vamos celebrar os 93 anos de nossa querida Lins. Além também do Rodeio do Bom Viver, que está sendo feito no recinto de exposições. Ontem estivemos presentes lá, foi um grande sucesso, muita gente lá comparecendo, muita gente prestigiando também esse evento aí comemorativo aos 93 anos de Lins. Então está aqui uma parte do extenso calendário aí que nosso prefeito Edgar de Souza propiciou aos linenses aí para celebrar o aniversário de Lins. São 14 horas e 15 minutos, vamos acompanhar agora algumas dúvidas quanto ao modo correto de escrever ou falar a língua portuguesa. Lembrando que estaremos atendendo o telefonema dos ouvintes para esclarecer dúvidas sobre a língua mãe. Se caso não der tempo de responder hoje, fica o compromisso para o próximo programa. Vamos lá? Algumas pessoas telefonaram para saber informações sobre o uso da crase. Como a regra é complexa demais, daremos apenas alguns exemplos para ajudar os ouvintes. Por exemplo, cheirar a gasolina. Sem crase significa aspirar o combustível. Diferente de cheirar a gasolina, que é feder tal qual o combustível. Cheirar a gasolina craseado é cheirar tal como o combustível. Sem crase, cheirar a gasolina é aspirar o combustível. Outro exemplo, pintar a máquina é aplicar tintura numa máquina, sem crase. Pintar a máquina craseado é usar a máquina para pintar. Portanto, estamos percebendo que o significado da frase muda bruscamente, pois o uso sem crase significa apenas aplicar tintura numa máquina, pintar a máquina. Já o uso da crase, pintar a máquina, é usar a máquina para pintar. Outro exemplo, sem crase, chegar à noite, é o anoitecer, está chegando à noite, está anoitecendo. Diferente de chegar à noite craseado, que é chegar tarde. O último exemplo que temos aqui, para elucidar aos caríssimos ouvintes da Maratona Municipal de Língua Portuguesa, é bater a porta sem crase, bater a sem crase porta, que significa empurrar com força. Diferente de bater a porta craseado, que significa chamar por alguém batendo na porta. Então, temos aqui alguns exemplos para elucidar um pouco do uso da crase aí, quanto aos ouvintes que nos telefonaram e pediram algumas informações quanto ao uso da crase. Como eu disse, é complexo demais, temos apenas alguns exemplos, mas podemos perceber que a diferença é muito grande entre o uso da crase e o não uso da crase. A segunda dúvida dos ouvintes é o seguinte: num ofício ou e-mail em que anexamos documentos, qual o modo correto de escrever? Para confirmação dos dados, anexo a presente ou anexo a este documento a cópia dos relatórios? Anexo a presente ou anexo a este documento a cópia dos relatórios? O termo anexo significa que se junta como acessório, apenso. Ora, se o próprio termo já indica que algo está anexo ou apenso,
acredito tratar-se de uma redundância, uma repetição que não faz sentido. Se não, vejamos. Para a confirmação dos dados, anexo a cópia dos relatórios. O próprio termo diz que se junta como acessório a cópia dos documentos. Portanto, defendo que o termo anexo seja usado sem complemento, pois quanto mais simples for a comunicação, mais objetivo será. Portanto, anexo a cópia dos relatórios. Essas são as dúvidas dos ouvintes que participaram da Maratona da Municipal de Língua Portuguesa, uma iniciativa da Academia Linense de Letras, Prefeitura Municipal de Lins, Diretoria de Cultura e Diretoria Regional de Ensino, com a ajuda cultural de Cinderela Calçados, Rua 21 de Abril, número 100, Coinonia Livraria, sua livraria, Rua Rio Branco 302, Supermercado Amigão, 3 lojas em Lins, uma em Promissão, mais Araçatuba, Birigui, Assis e Marília, Tere Massas e Pizzas, Disque Massas e Pizzas, 3523-8813. Lembrando que no dia 1º de junho, todos os finalistas vão receber de incentivo uma deliciosa pizza oferecida por Tere Massas. Além do apoio cultural da Câmara Municipal de Lins e do Unisalesiano, a instituição linense que oferece o curso de letras, importantíssimo para aprender a se comunicar corretamente. Bem, meus caros ouvintes, para complementar a segunda parte de dúvidas, foi noticiado na internet hoje que um erro de português, olha só como é importante o modo da língua portuguesa corretamente, gente, olha só. Um erro de português na Carteira Nacional de Habilitação falsificada entregou o foragido em São Paulo, porque na carteira de habilitação apresentada pelo motorista estava escrito permissão com cedilha, em vez de permissão com 2 S. Vocês verem a importância da língua portuguesa. Na falsificação de documentos aí, o bandido acabou sendo preso porque usou indevidamente a nossa língua portuguesa. Permissão com cedilha estava escrito na Carteira Nacional de Habilitação, em vez de permissão com 2 S, que é o correto. Outra grande notícia destacada essa semana também, que pegamos da internet, é que a língua portuguesa elimina candidatos a estágio. Ter fluência em várias línguas, intercâmbio no exterior, cursos de especialização ou domínio perfeito do pacote Office. Todas essas qualidades podem ser desperdiçadas em uma seleção para estágio se o estudante não souber falar ou escrever o português corretamente. A deficiência é cada vez mais presente no mercado, segundo recrutadores. Tanto que pesquisa mostra que 40% dos candidatos são reprovados no teste justamente por isso. Essa falha da língua portuguesa é vista também em profissionais mais experientes. O problema é considerado tão grave para algumas funções que, mais do que servir como critério de desempate, pode eliminar candidatos da disputa. Então, o português é fator decisivo para que o candidato saia bem do processo seletivo, antes de qualquer outra língua, afirmou a supervisora de seleção e recrutamento Aline Barroso. Segundo ela, o português fraco é uma das maiores deficiências dos candidatos. Os alunos de arte e design são os que mais erram, eles têm 70% de incorreções nos testes. Mas os mais eliminados são os estudantes de comunicação, com 43% de aprovações, já que nessa área o domínio do idioma é imprescindível. A nossa supervisora de seleção e recrutamento, Aline Barroso, diz que, por outro lado, estudantes de engenharia e direito são os que mais saem bem, com índice de acerto de 74% a 82%, respectivamente. Segundo Gilberto Beziola, professor no curso de pós-graduação na disciplina de gestão de pessoas, a maioria dos erros é dos candidatos mais jovens e a tolerância das empresas para isso é bem pequena. Diz ele, o problema com os jovens pode estar ligado ao linguajar de computador, ou seja, abreviações e gírias que usam para conversar nas redes sociais. São erros de português muito básicos, o que faz com que as empresas interpretem isso de forma muito negativa. Então, estamos aqui salientando a importância de saber escrever e falar corretamente a língua portuguesa, né? Nos critérios de seleção aí para profissionais de várias áreas, as pessoas acabam sendo reprovadas quando o assunto é a língua portuguesa. E além aqui do exemplo do triste bandido que acabou se entregando ao escrever errado a palavra permissão com cedilha, ao invés de escrever permissão com 2 S.
Encerrando as dúvidas de hoje, agradecendo a Academia de Letras, a Prefeitura Municipal de Lins, na pessoa do Prefeito Edgar. Muito obrigado, Prefeito Edgar, pelo incentivo à Academia de Letras, a todas as atividades que está oferecendo aos linenses para comemorar os 93 anos de Lins, a Diretoria Regional de Ensino, a Diretoria Municipal de Cultura, pela iniciativa maravilhosa de propor este programa educacional aos ouvintes, além dos colaboradores culturais, como o Grupo Renuca, que abrange a Usina Amador de Promissão e Revate. A Renuca do Brasil acredita que para garantir a sustentabilidade do negócio, sua atuação deve proporcionar ações aos públicos com os quais se relaciona e que promovam um equilíbrio entre os aspectos econômicos, sociais e ambientais da organização. A empresa tem influência direta sobre 24 municípios da região, das usinas Madu de Promissão, inclusive elas Lins, e Revate de Brejo Alegre, onde desenvolve projetos comunitários como Formare, que oferece curso de educação profissional para 20 jovens de família de baixa renda, com idades de 16 a 18 anos, possibilitando sua inserção no mercado de trabalho, e também Ação para a Infância, que é um aprimoramento do atendimento das unidades de educação infantil, envolvendo mais de 2.000 crianças com idade de 0 a 5 anos nos municípios na região de influência das usinas Madu de Promissão e Revate de Brejo Alegre. Não descolhem os ouvidos da Rádio Alternativa FM, porque no próximo bloco começará a esperada disputa da Maratona Municipal de Língua Portuguesa em comemoração aos 93 anos de Lins. Hoje temos a participação da Escola Estadual Professor Dorival Calazans Luz, com os alunos Gabriela Fonseca Rocha, da 8ª A, o Vitor Matheus Tavares de Oliveira Loureiro da Cruz, da 8ª D, a Ana Beatriz, da 8ª B, e a Jéssica Martins Dias, da 8ª C. Queria agradecer também a participação dos nossos confrades e confreiras da Academia Linense de Letras, todos os sábados acompanhando-nos aqui nessa disputa, a sua presidente Silvanida Ruiz, as acadêmicas Nazaré e a Maria Mori também, sempre nos prestigiando aqui todos os sábados nessa disputa entre alunos das escolas estaduais. Lembrando que nos próximos sábados, alunos das escolas estaduais estarão concorrendo à grande final dos seguintes prêmios, com exceção à Escola Estadual Dom Henrique Mourão e Otacílio Santana, que não aderiram a esta atividade alusiva ao aniversário do município. Não estão participando dessa comemoração aos 93 anos de Lins, mas temos a participação de 6 escolas estaduais, que já nos engrandece e pode nos proporcionar um grande aprendizado. O primeiro lugar dessa disputa vai levar uma viagem ao Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, com direito a um acompanhante, o responsável, e também a professora de língua portuguesa, merecedora, aliás. O segundo lugar vai receber um tablet de prêmio e o terceiro lugar, um MP3. Por isso, agradecemos novamente as diretoras e professores das escolas participantes da Maratona Municipal de Língua Portuguesa, que estão contribuindo com os 93 anos de Lins. Aproveitamos ainda para mandar um grande abraço aos ouvintes que estão acompanhando o programa desde o início, aos alunos que já participaram, aos alunos que participarão, aos professores, aos colegas da diretoria de ensino, principalmente a nossa diretora, a Miyoko Tange, ao diretor de cultura, Francisco de Mauro, que está sendo representado pela nossa colega Terezinha Boa Sorte, ao prefeito municipal Edgar de Souza e a todos os vereadores. Também quero mandar um abraço à minha família, minha sustentação, a Luana Ribeiro e a Érica Ribeiro. Nós encontramos muitos elogios pelo aprendizado que a Maratona Municipal de Língua Portuguesa transmite, gente. Nosso muito obrigado, e temos a dizer que quem sabe reforça o saber, quem não sabe passa a saber. Muito obrigado a todos. Daqui a pouquinho os alunos aqui, Gabriela, Vitor, Ana Beatriz e Jéssica, ao vivo respondendo aqui as perguntas na Maratona Municipal de Língua Portuguesa. Até já!